Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos mais uma vez aqui reunidos para iniciarmos o nosso estudo do grupo Tempo de Despertar o Ser, do Movimento Espírita Francisco de Assis, Dourados, Mato Grosso do Sul. Vamos, primeiramente, levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, entrarmos na sintonia da espiritualidade maior. Mentalizando a figura crística, vamos rogar ao Pai Celestial a permissão para a realização de mais esse momento de estudo. Permita, Senhor, que espíritos benfeitores, ceareiros do bem, trabalhadores do autoconhecimento no planeta Terra possam, neste momento, se conectar conosco, tanto os encarnados como os desencarnados, para que possamos juntos, através da leitura dirigida e comentada, compreendermos um pouco mais dos vossos ensinamentos e desígnios, para sermos seres melhores do planeta Terra. Que possa, neste momento, se espraiar sobre todo o nosso planeta a energia da paz, do amor e da luz. Pai, que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas culpas, assim como perdoamos as culpas de quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, já temos alguns amigos aí, Marcelo, Pamela, Shirley, Lúcia, Parra. Muito bom dia a todas vocês que estão nos acompanhando. Hoje seremos eu e Marcelo, e nós estamos, né, para quem é novo no canal, essa turma aí não estudando o livro O Tempo de o Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Será que nós vamos escrever O Tempo de Despertar o Ser? Né? E essa obra do Sebastião Camargo é a segunda obra dele, sob a orientação de Leon Denis, Miramês e Ramatiz. Para quem não está acompanhando e está começando hoje, né, nós estamos na leitura sobre a obra. E na leitura sobre da obra, né, que é um tópico que ele colocou antes de iniciar o primeiro capítulo, o tema é o amor e o amar. É exatamente uma reflexão para nós compreendermos o real significado do amor sublime, do amor que nos sustenta enquanto seres no planeta Terra. Às vezes a gente pensa, né, que o amor é algo só de sentimento, mas aqui o amor substância é algo material e está em tudo, né? É algo materializado, né? É uma energia que está em tudo que existe. Então passa a ter um outro significado para todos nós e é uma oportunidade da gente compreender um pouco mais o próprio Pai, né? O próprio Deus. Então, para a gente compreender Deus como Criador, né, essa essência que nos compõe enquanto criaturas, e aí vem a relação, né? Porque a gente olha para alguns seres humanos que a gente fala, será que é ser humano mesmo? Né? Com tanta maldade no coração, é criatura divina? E nesse enfoque, você vê que é tudo parte dessa essência divina, o amor. Então, a substância amor compõe-nos. E o amar, como que isso funciona, né? Esse processo funciona. Porque a gente ouve muito, né? Amai o vosso próximo como a si mesmo. Há muito tempo, uns 2000 anos, que a mensagem veio à tona. E como que é esse processo, né? De eu amar o meu próximo, mas primeiro, para eu amá-lo, eu tenho que ter amor em mim.
E aí dá a essência, né, do entendimento. Porque amar o próximo como a mim mesmo, eu só vou conseguir amá-lo se eu tenho amor em mim funcionando. E esse amor em mim, e o pouco amor que eu tenho em mim, é o que eu dou para o meu próximo. Então, a quantidade de amor que eu consigo expressar para o meu próximo é exatamente como eu me amo. É incrível isso. Então, às vezes a gente nem pensou nisso, né? E leva até para um amor narcisismo, leva para um amor de se achar melhor, um amor de que não é amor, né? Que não acaba não sendo o amor, é que a gente não tem outras palavras melhores para dar o significado a esse estágio consciencial do ser, aonde não compreende o amor divino. E por isso que muitas relações não dão certo, né? Não dão certo porque eu não me amo, não me respeito, né? Não me considero, então eu acabo não conseguindo transferir isso para o outro, e daí você vai entender o outro também, né? O outro, ele só pode dar aquilo que ele já cultiva nele. Então, se é uma pessoa que não se respeita, que não se ama, que não se considera, tá? É difícil esse ser expressar o verdadeiro amor para o outro ser, né? E aí a gente pode ampliar. E aqui nós tocamos vários pontos, né? E o principal dele, que eu estou em busca, você está em busca, o Marcelo está em busca, que é a autocura, né? Então, como curar as feridas da alma, né? Como curar-nos de várias doenças que são geradas por esse processo almático, né? Que vem lá da alma. Como que a gente cura isso, hein, Marcelo? Qual seria o processo no amor para a gente processar isso em nós? Né? Deu uma viajada aqui na maionese para depois a gente entrar no texto. Vamos lá. As complicações da vida, né? Mas eu acho interessante, né? Nesse último trecho que a gente estudou aí, o que é, né? Para que serve e como usar, ele foca. Eu acho que assim, apesar de uma descrição detalhada, é aqui onde ele foca o passo a passo de como nós darmos esse passo aí dessa cura que nós almejamos. Assim, na verdade, a cura, modo dizer, né? As doenças da alma e do corpo são apenas uma consequência natural das escolhas que fazemos, né? Então, o que nós precisamos mudar não é a consequência, né? É a causa, né? E a causa, ela está vinculada com as nossas experiências, né? Nós experienciamos situações e essas experiências nos deram aprendizados. Agora, com esse aprendizado, nós precisamos ter a capacidade de não cometermos as mesmas atitudes que nos deram essas experiências negativas. E aí que é o pulo do gato que nós estamos tendo, que nós, eu falo por mim, né, principalmente, quando eu falo nós é só para tentar tirar o problema ser só meu, né? Mas a dificuldade que eu tenho é o quê? Mesmo tendo consciência de todos aqueles atos que me deram experiências negativas, eu, por ainda estar apegado lá, como o livro fala, muito aos instintos, sensações e emoções, eu ainda, mesmo com a experiência negativa, eu não consigo mudar as minhas ações. E aqui é onde ele começa a desenvolver, né, esse raciocínio de como nós, já tendo o conhecimento, já temos experiências passadas, as vivências passadas, já temos marcado a ferro na nossa alma essas experiências, ainda não mudamos os nossos atos, né? Então ele começa lá explicando lá no que é, né? Tipo assim, ele fala, ó, o que é onde você vai buscar o seu conhecimento, vai relembrar ou refletir sobre tudo que você já experimentou, né? Então aí você tem que fazer tipo e também tem um profundo e detalhado, né, do que você pretende alcançar nessa encarnação, né? Eu acho que um dos nossos defeitos, nossos no sentido de eu, é que nós não planejamos aonde nós queremos chegar. Nós só vamos vivendo
vamos dizer assim, tropicando a cada passo, né? E sendo reativos. Nós reagimos, nós não planejamos, né? Isso aí é fácil olhar pela vida financeira, né? Os problemas materiais, mas aí nós nos perguntamos, se nós olharmos nossa vida financeira, já vemos uma reação, uma característica natural do nosso ser, né? Agora, se nós formos, tipo assim, normalmente nós não planejamos, nós não nos preparamos, nós vamos vivendo financeiramente as consequências das nossas escolhas, das nossas más escolhas mensais, né? E aí, quando vem algum acontecimento, infortúnio, nos pega desprevenido e nos deixa numa situação problemática. E quando nós estamos falando da nossa encarnação, não é muito pior? Nós não planejamos onde nós queremos chegar, nós não nos vemos lá, eu com 60, 70 anos, como eu devo estar espiritualmente, moralmente, quais as minhas ações que eu quero chegar aos 70 anos e olhar e ver tudo isso, né? E olhar assim, não, igual o Paulo Coelho, né? Fiz o bom combate, né? Mas, tipo assim, é muito raro os que conseguem refletir nesse nível, né? Eu não sou um deles. Então, daí nós pegamos, né? Que nós precisamos fazer aí ele coloca lá no que é, né? Fazer uma observação minuciosa, né? Uma análise completa que busca entender o objetivo em todos os seus aspectos. Qual é o nosso objetivo aqui? Qual é o nosso objetivo daquele problema? Nós temos que lembrar que a maioria das nossas dores é um freio para as nossas más tendências, né? São as experiências que nós acumulamos e continuamos fazendo. E aí aquela dor vem e fala assim, opa, por aí não é um caminho que vai te dar futuro, né? Então, nós precisamos acumular conhecimento, nós precisamos pegar esse conhecimento e colocar dentro de um contexto. Nós temos que ver todas as possibilidades que nós temos. Então, sempre que nós temos uma dificuldade, ela não é escrita a ferro e fogo, você não está predestinado a passar por aquilo. Você tem a capacidade de entender as várias possibilidades que você tem. Você pode sofrer bem, pode sofrer mal, você pode... O bem sofrer, que eles falam, né? A dor, em muitos casos, é inevitável. Ninguém consegue, às vezes, evitar a dor. Mas o sofrimento, ele é opcional, né? Se você vai ficar preso eternamente àquela experiência que te jogou naquela situação, você vai ficar eternamente sofrendo, principalmente aquelas pessoas que se sentem injustiçadas, né? E, por fim, nós temos, né, que analisar nossas probabilidades de sucesso, né? Onde nós pensamos, né, quando nós fazemos nossos planos, eu sou um cara desse, né, vergonhosamente, quando eu estou inspirado, eu vou lá e faço um monte de promessas, autopromessas, vamos assim dizer. Não, porque agora eu vou ser uma pessoa melhor, vou trabalhar mais na caridade, vou trabalhar mais no centro espírita. Mas, tipo assim, é a empolgação, né? A psicologia usa um termo mais bonito, né? Vamos chamar de motivação. Então, quando eu estou motivado, eu faço várias promessas, né? Mas eu nunca analiso a probabilidade de sucesso dessas promessas. Eu vou só pela empolgação. Então, aí tá. E aí, nisso tudo, volta aquela parte, né? Do conhece-te a ti mesmo, né? Então, se você não conhecer o seu corpo, se você não estudar tudo que é relacionado ao seu corpo, desde os seus hormônios, desde a sua configuração física, dos seus pensamentos, aí, você não vai conseguir fazer tudo isso. Tipo, toda essa análise do conhecimento do passado, das suas experiências, do conhecimento atual, contextualizado, das suas possibilidades e, por fim, do sucesso. Se nós não tivermos o conhecimento do mundo e de nós mesmos, né, não adianta nada, né? São só promessas falsas, não é falsas, né? Assim, ilusões, né? São as ilusões baratas que nossa mente gosta de nos pregar, né? E aí o para que serve é realmente, o parágrafo, né? É onde nós vamos dedicar. Então, a primeira parte é a nossa reflexão sobre onde nós estamos, né? A segunda parte é onde eu vou adquirir os conhecimentos e os exemplos necessários para dar o próximo passo, né? Então,
compreender as nossas experiências vividas, né, no passado e presente, podem contribuir para o enriquecimento pessoal e o aprimoramento do indivíduo, né? Daí, tipo, o texto, né, enfatiza a importância de projetar o futuro, questionando como e os quais motivos as experiências futuras podem beneficiar o indivíduo e as pessoas ao seu redor. Então, ele meio que convida, né, a gente para uma profunda reflexão, né, sobre a utilidade do conhecimento adquirido, né? Nós nunca refletimos sobre... eu sou uma das pessoas ansiosas que quero sempre, tipo assim, eu quero fazer uma faculdade de filosofia, quero fazer uma faculdade de psicologia, mas quero fazer medicina também. E aí eu não... Esse desejo sem reflexão, ele não nos leva a lugar nenhum, né? Tipo assim, nós temos que saber, eu vou adquirir esse conhecimento e como esse conhecimento me engrandecerá e como engrandecerá aqueles que estão ao meu redor. Então, para o que serve, ele está muito voltado a isso, né? A nós refletirmos sobre o conhecimento que nós já adquirimos e queremos adquirir, para ver se tem sentido na nossa vida nesse momento, né? E aí que nós estamos... E aí é onde eu falho vergonhosamente, né? Como sempre, né? Então, tipo, através dessa análise, né, o indivíduo pode encontrar um estímulo necessário para alcançar seus objetivos e construir uma vida mais plena e significativa. Então, aí que nós estamos... Então, voltando lá atrás, né? Verificar o que nós já conhecemos, o que nós já entendemos, e ver como isso interage. A segunda fase é ver os conhecimentos que nós precisamos ainda e como nós vamos buscar esse conhecimento, né? E, por fim, né, como usar, né, tipo assim, é a aplicação prática de tudo, do 1 e do 2, né, das nossas experiências e do conhecimento que nós adquirimos, né. É a transição do saber, né, onde eu conheço, para internalizado para o ser, né. Então, normalmente, quem acompanha aqui mais vezes, vê que eu sempre falo assim, o problema não é o intelectual consegue acompanhar, o problema é que eu não consigo vivenciar aquilo que eu estou estudando aqui nos livros, nas obras básicas, em tudo, né? O problema está sendo essa transição, né? Então, como usar, que é o grande... Esse final aqui desses 3 tópicos é onde está nosso gargalo, né? E aí onde nós temos que fazer uma mudança, né, de perspectiva, mudar a nossa forma de ver o mundo, né? Que leva o indivíduo a dimensão psicossensorial perecível para o oásis imperecível da razão intuitiva e da intuição proativa, né? Então, essas palavras aqui, que é até difícil de entender o significado, né? Psicossensorial perecível para o oásis imperecível da razão intuitiva e da intuição proativa. Eu falei, meu Deus, até a palavra me confunde, imagine conseguir vivenciar isso. Então, como usar, né, representa o ápice da metodologia, né, do que o Sebastião Camargo está propondo aqui, né, o momento em que o conhecimento adquirido nos pilares, né, anteriores, né, o que é e o que serve, é posto em prática, né. Então, estamos aí, a minha reflexão sobre não sei se era isso que você tinha pedido, mas fiz a minha análise superficial. Maravilhoso, nossa, eu aqui fiquei me segurando para não intervir, né, para poder ouvir tudo. E realmente você pegou a essência da matéria, né? E algo que nós não fazemos é planejar. Nós planejamos a nossa encarnação, foi tudo planejado, né? E a gente discutiu, inclusive, tudo que nós iríamos vivenciar. Então, ele é pré-encarnatoriamente, né? Há todo um processo de trabalho, e o espírito em si, na sua essência, ele sabe a direção, né? Ele sabe a direção, nós somos criados para a luz. Então, é meio... Às vezes as pessoas não gostam muito, porque daí a gente fica meio destino forte, né? O destino já está certo para você.
Mas há uma liberdade total, que é através do livre-arbítrio, dos caminhos que você vai fazer para essa luz. Então, não tem ninguém robô que vai fazer igual o outro o processo, né? E todos nós nascemos com este propósito, né? O propósito de viver o bem, de sermos seres melhores. Isso já está muito forte em nós. Esse propósito é claro para o espírito. Então, o espírito sabe. O que acontece é encantamento, né, Marcela? A gente encarna, se encanta com outras facilidades e facetas da vida encarnada e a gente se distrai, né? Então, se distrai. Como o jovem hoje se distrai no celular o tempo todo e não estuda, né? Então, nós também nos distraímos, né? Nos distraímos com o próprio processo da vida e nos deixamos engolir, né, por diversas coisas, principalmente o nosso cotidiano. E aí você tem que analisar, eu quero fazer as minhas atividades, como você colocou, o projeto, esse ano eu vou ser mais caridoso, mais amoroso, eu vou ser uma pessoa melhor, vou dar todo o melhor de mim para tudo. E aí a gente falha, né? Porque daí vem o teste. Você tá bom mesmo, né? Aí já vem alguma coisa que você trupica ali, e aí machucou, deu um beliscão, aí você vê que você chuta o balde, a gente percebe que a gente já, eu não suporto isso. E aí é que vem o entendimento do autoconhecimento, né? Quem realmente eu sou, quais são os meus potenciais, o que eu preciso trabalhar, porque às vezes eu coloco foco muito maior do que eu posso. Por isso que no planejamento pré-encarnatório, a espiritualidade nos orienta. A gente não vem sem assessoramento, né? Todos nós fomos assessorados para esse momento, porque as nossas escolhas a gente faz lá do processo. Posso mudar esse processo? Claro, se eu avançar mais do que estava previsto, eu mudo todo o curso, né? Mudo o curso. Mas eu fiz tudo lá, essas escolhas deste processo. Aí chega aqui, como diz o Marcelo, não cumpre metade, né? Então muita coisa não vai se realizando, né? Exatamente porque o que eu acreditava, e isso é amadurecimento espiritual, né? Quando ele falou algumas coisas ali, eu falei, isso é amadurecimento espiritual. A nossa imaturidade, né, e inconsciência dos fatos faz com que a gente perceba, né, que nós não temos todo aquele fôlego do almejado, todo aquele fôlego para onde eu devo ir, né? Para onde eu quero o progresso, o alcançar. Então a gente tem que buscar em nós aonde estão as nossas deficiências, as nossas mazelas, as nossas impotências, né? O que eu ainda não suporto? Eu adoro a mensagem do espelho colocado no livro 1, né? Que é o espelho daquilo, tudo que eu vejo, que eu sinalizo, que é Emmanuel, né, que trabalha essa mensagem, eu sinalizo aquela nas pessoas que me irrita, que me toca, olha para dentro de você, né? Então, isso é o seu reflexo, né? O seu reflexo. Então, o espelho é o olhar para fora. Às vezes é um turbilhão de coisas que está acontecendo dentro e que eu quero trabalhar, né? Mas eu ainda estou impotente para isso. Por isso que é psicossensorial perecível, né? Ou seja, a nossa capacidade sensorial que se degrada rapidamente com os primeiros momentos contrários, né? Então, até um estado de espírito. Você planejou à noite que amanhã seria um dia grande para você, bem legal, eu vou acordar empolgada, animada. Aí, quando você acorda, você já tem uma tontura quando sai da cama. E hoje não tá bom. Então, aí eu já tiro todo aquele otimismo do dia que eu planejei, já começo a ter que lidar com essa tontura, com esse mal-estar ou uma dor de cabeça, ou eu tropico na beirada da cama, bato aquele dedinho, né, que é sempre o dedinho, e aí dói pra caramba, e aí pronto. Eu já derrubo tudo que eu
coloquei, né? Então, é muito perecível, se desmancha, né? E para a gente chegar, e aí aqui que é interessante, o processo gradual, evolutivo, que nós vamos chegar no oásis imperecível da razão intuitiva. Ou seja, para ir para o campo intuitivo, é quando se torna tudo não destrutivo, que eu dou conta do recado. Então, aquilo vai e processa e eu guardo nesse campo lá do nosso superior consciente, né? Superconsciente, e aí para depois me iluminar. Então, esse processo ele vem falando para nós aqui. E a citação que termina, né, para nós, fala da cura, né? A cura verdadeira vem pelos fios do amor em todas as suas ramificações do saber, que é a mensagem de Miramês, o amor, dom divino. Se nós desejamos a cura das nossas enfermidades, congênitas ou adquiridas, por falta de respeito às leis naturais que regem nossa vida, o primeiro passo é amar, o segundo é amar, o terceiro é amar, né? Então, partindo desse princípio, não erramos o caminho que nos leva à harmonia interna, porque ele nos predispõe à paz de consciência e dá diretrizes a todos os sentimentos, corrige as ideias e aprimora as palavras. Interessante, né? A direção já está posta dentro de nós. Só que é livre, né? É livre, nós temos liberdade mesmo para fazer esse processo acontecer. E é um processo de maturidade, né? Eu acho que daí a gente pode partir para o estudo, né, que vem na página 15 hoje, até ele termina aqui a citação, essa força de Deus para manifestar por teu intermédio, requer do teu coração o ambiente de fé e a atmosfera de alegria. A importância, né, do desenvolvimento da capacidade de crer, de uma fé, né, que vem lá de dentro, trazendo a transformação do interno para o externo e manter esse processo de otimismo, de alegria, de bem-querer todos os dias, né? Isso traz força e vitalidade para você vencer qualquer barreira, todas elas, todas elas. É isso, Marcelo, adorei os seus comentários, aprendi muito hoje. Vamos passar lá, então, para o texto. Daí depois eu passo para o comentário, peço a todos vocês, Pamela já começou a colocar ali algumas frases, então que sirva de estímulo para as outras, para irem colocando seus comentários para nós. É aqui depois da citação, né? Analisando minuciosa e intimamente a pauta em curso, o amor e o amar, isto é, a urgência de se compreender o amor e de se amar, bem como de amar libertando os semelhantes, ou seja, levando ao efeito do pleno exercício do alto e do halo amor, de modo equânime e incondicional, perceberemos prontamente a necessidade de justa preparação para o lúcido cumprimento do périplo elencado. Para tanto, em conformidade com os potenciais inatos investidos e com os recursos latentes empenhados, ancorados pelas jazidas da vontade consciente, coadjuvados pelos entusiasmo e pela perseverança contagiante, aureolados pela humildade e fortalecidos pela honestidade do aspirante, assim como norteados pelo real interesse em lograr êxito em tal propósito, com disciplina inquebrantável e esforço bem direcionado, mediante o acúmulo dos conhecimentos auferidos e nobremente contextualizados, frente à pauta iluminativa, o discípulo dedicado e comprometido com a causa crística e com sua transformação pessoal, sua seriedade e a fidelidade na justa aplicação dos recursos manifestos, infalivelmente sorverá no oceano imensurável do amor divino
o néctar indispensável à viabilização da cura das enfermidades psicofísicas, morais e espirituais, assim como a impostergável solução dos entraves constritores da consciência imatura, não equacionados satisfatória e exitosamente até então. Entretanto, ao discorrer sobre o amor e o amar, Joana de Ângeles enfatizou eminentemente que, no ato mesmo de amar, a cura dar-se natural e enriquecedora. Quem recebe o amor esclarece a veneranda mentora na obra supracitada, sente-se motivado a renovar-se, a crescer espiritualmente, a transformar-se para melhor. No entanto, somente encontra a cura para os males e reveses da jornada quando passa a amar. Portanto, inequivocamente, o amor é a instrumentação imprescindível e o magnetismo curador incomparável. Desse modo, se o homem soubesse o quanto é importante para a sua felicidade a disposição para amar, se as criaturas descobrissem o tesouro que todos carregam ao alcance das mãos, nunca reclamariam da vida, nem se preocupariam com problemas. Em suma, o que mormente precisamos e quase sempre testificamos em nosso campo de atuação, não representa um empenho digno e honesto por parte dos incaustos distraídos, no inadiável equacionamento dos problemas que dizem respeito a cada qual, mas sim a evidente exaltação dos ânimos inflamados, seguidos de perto por ímpetos de rebeldia ante os petardos dilacerantes dos efeitos desoladores, que, via de regra, são orientados da malversação das leis, da perturbação da ordem e das consequências inevitáveis dos recursos malbaratados. Flagrantes e inegáveis fugas do dever, secular ou milenarmente procrastinado, da irresponsabilidade aniquilante, da ociosidade mórbida e de desarrazoados acúmulos sem proveito. Termina o capítulo ou vai comentar aqui? Podemos comentar, né? Daí a gente termina. Eu acho que tem muitos detalhes aqui, né, Marcelo? Aqui ele faz, então, uma análise dos dois temas, né? Ele vai terminar esse primeiro, não é o primeiro capítulo ainda da obra, né? Mas é o da obra, essa introdução para a obra, fazendo essa análise, então, do amor e o amar, né? E como que isso se processa dentro, né, do nosso consciente, como que a gente pode ancorar as vontades, como que a gente pode trabalhar em nós o próprio bem-querer, né, para que a gente possa desenvolver várias virtudes, né? O amor ele está relacionado com várias virtudes, né? E aí fala da humildade, fala do ser honesto, fala da gente perseverar, né? Então, como que a gente vai trabalhando tudo isso em nós de forma disciplinada, né? E inquebrantável, né? Essa palavra é bem forte, né? De maneira que você não se quebra por nada. Você está passando pelo processo difícil da sua vida, mas você está firme, né? Você está ali com fé que aquilo vai passar, né? Como foi o recadinho de Maria para Chico Xavier, tudo passa, isso também passa, né? Então, aquilo vai passar e que você vai sair melhor lá na frente, né? Mais preparado, mais forte, mais tranquilo. E aqui também fala do processo de como, quando o ser já tem essa consciência,
né, quem recebe o amor, né, ele sente-se motivado a renovar-se. E você já percebeu, né, quando você está perto de uma pessoa que exala o amor dela, assim, ao seu entorno, que ela está ali integrada com o presente, que ela consegue transferir isso para o outro, a paz de espírito que ela dá, né? São aquelas pessoas que a gente quer estar perto delas, né? Você já percebeu isso? Né? Então, são pessoas que já estão nesse processo. E quando acontece isso, né, ele automaticamente, né, traz paz de espírito, né, traz a vontade do outro, leva para o outro a vontade de querer melhorar. É igual palestra motivacional, né? Tem gente que é muito contra, né? Hoje a psicológica da área da psicologia é muito contra a palestra emocional, porque dá um gás na gente, mas a hora que você sai da porta para fora do congresso, sei lá, do auditório onde você está na palestra emocional, aquilo vai baixando, vai baixando, vai baixando, daqui a pouco você já esqueceu tudo que foi dito lá, mas naquele momento ali que seria viver aquilo diariamente, diretamente. Então, esse é o exemplo. Né? Você está numa palestra espírita, com o Divaldo, o próprio Sebastião Camargo, quando começam a falar, vai trazendo aquelas teorias, tal, você fala, poxa, eu vou ler todos esses livros, eu preciso conhecer tudo isso, e vai se envolvendo, eu vou melhorar, e é como ele falou, eu vou trabalhar mais dentro do centro espírita, vou trazer, fazer, tal, dá aquela empolgação, né? Aí esse é o estado, né, do receber o amor. E não é ruim, gente, isso é bom, tem que acontecer, né, faz parte do processo. Mas, né, como a gente perpetuar isso na vida da gente, como a gente trazer isso para o dia a dia, como eu sair do centro espírita energizado e permanecer naquele padrão energizado, né? Como que eu faço esse processo? Né? Então, esse instrumento, o amor, né, e o amar, que faz com que a gente possa continuar nesse processo. Então, quanto é importante para a nossa felicidade estarmos dispostos ao amar, né, para amar as criaturas, descobrir os tesouros que todos nós temos nas mãos. E aqui essa frase de Miramês foi profunda, né? Porque nós não reclamaríamos da vida e nem se preocuparíamos com problemas, né? Se nós levássemos a sério o amar, né? Você iria olhar para tudo que está ao seu entorno e enxergar, né? Você e eu, né? E nós iríamos enxergar o processo divino que há e harmônico em tudo que está ao meu entorno. Então, se hoje, né, eu tenho uma mesa posta, aonde tem os alimentos que eu necessito, quantos envolvimentos teve para chegar nessa mesa posta? Olha o seu pão francês em cima da sua mesa. Né? Teve alguém que se preocupou em plantar o trigo, colocar a semente, alguém preparou o solo. Quanto mais eu volto, né, você vai vendo. Alguém pensou na semente que ia fazer o trigo crescer, alguém colheu o trigo, né, e assim por diante. E olha que o pão francês, né, trigo, água e sal. Então, o sal, quem foi buscar o sal, ali já, né, para fazer essa química, essa mistura, né, e colocar o fermento também, e daí lá o padeiro preparar com todo o amor e carinho que ele tem, da obrigação diária que ele tem de fazer o pão para vender, tem o seu ganho, o seu mérito, mas mesmo assim, né, se não tivesse alguém que estivesse disposto a abrir a padaria, você teria ou que preparar o seu pão, né, ou, né, de outra forma, você teria que obter esse pão na sua mesa. Então, quando a gente analisa todo o processo em torno, a gente começa a ter um respeito e um olhar diferente para tudo que temos em nossa mão, para tudo que traz para nós a vitalidade, e a gente vai começar a sentir esse processo do amor e do amar em tudo que há. Né? E esse processo é muito importante, né? Como ele coloca aqui, que nós temos que testificar em nosso campo de atuação
né, todo esse processo que tem, não sermos distraídos, né, porque assim nós vamos equacionar os problemas, né, os ânimos inflamados, compreendendo mais o nosso entorno, compreendendo melhor os nossos irmãos e nos compreendendo, porque eu acho que o pior de tudo e o mais forte de tudo, né, é a minha inflamação, né? É quando eu estou com o meu ânimo inflamado, né? Quando eu me torno rebelde, né? Então, essa é a situação mais complexa que nós temos que trabalhar em nós para não gerarmos, né? Não gerarmos em nós doenças, né? Processos degradantes. Pode ver que toda vez que a gente interfere na lei divina, e a lei divina é puro amor, nós começamos a ter autodestruição, nós começamos a ter problemas específicos de doença. Então, o compreender disso e o viver isso, né? E o viver é com um olhar simples para as coisas do dia a dia, observar que tudo carrega uma parcela de amor, alguém se preocupou para que aquela situação posta estivesse na sua frente, e é tudo, né? Não tem aquele ser que hoje não depende de nada, né? Que ele é totalmente autônomo. Não tem. Então, se você olhar em seu entorno, você vai ver que tudo tem esse pedacinho do amor vivendo, né? E aí atingindo-nos todos os dias. Isso sem falar da natureza. Falar da natureza, né? O ar que respiramos, a luz do sol, a chuva que cai, aí não precisamos nem chegar nessa profundidade, né? Mas olhando mesmo as coisas físicas do dia a dia. Algum comentário, Marcelo, sobre esse texto, que é um parágrafo grande, né? Com poucos pontos. Aqui ele reforça, né, aquilo que nós já vamos estudando, né? Que para toda a nossa deficiência está na nossa incapacidade de amar, né? E de no auto-amor, né? Conseguirmos nos auto-amar, e esse auto-amor virar o halo-amor, né? E propagar para fora de mim, né? Então, é preciso buscar compreender, né, a si mesmo e ao próximo, conhecer a divindade presente em cada ser, construindo uma relação baseada no respeito e na valorização mútua, né? Então, tipo, esse entendimento que nós não vamos conseguir amar ao próximo enquanto nós não nos amarmos, e aí quando nós aprofundamos o que é o nos amar, nós temos que nós precisamos refletir sobre toda a nossa existência, tipo, desde o nosso corpo físico. Então, se eu estou agindo adequadamente com o meu corpo físico, então se eu não tô, vamos pegar o meu lado assim, se eu não consigo agir nem adequadamente com o meu corpo físico, como que eu vou agir adequadamente com uma pessoa que nem é tão importante para mim nesse momento quanto eu sou? Nem no meu auto-egoísmo eu consigo me amar, né? Vamos dizer assim. Então, eu preciso primeiro me amar, reconhecer as minhas necessidades individuais, fortalecer as minhas experiências individuais, tipo assim, entender como o meu corpo físico funciona para dar o que ele precisa, oferecer. E aí, lembrando que cada consciência primitiva que faz parte do nosso corpo físico precisa do nosso apoio para evoluir, precisa do nosso direcionamento através dos nossos exemplos, através das nossas escolhas. E aí, tudo isso que eu fiz para mim, que é o meu alto amor, ele vai se refletir naturalmente no halo amor, né, no externo, né? Então ele vai propagar, né? Então eu acho que, apesar de a gente falar muito do amar ao próximo, mas o Cristo deixou bem taxativo lá, como a nós mesmos, né? Como a si mesmo. E aí a religião prega muito
tipo assim, não é a religião, porque é mais fácil pregar, né? Para assim, ame o próximo, ame, seus problemas são um amor. Mas o negócio é, sem você se autoconhecer, autocompreender cada característica sua, cada escolha que você faz, cada instinto que te move, cada sensação, cada emoção, enquanto nós não tivermos isso claro no nosso ser, isso quer dizer que nós não amamos ninguém externamente, mas o amor é limitado a isso que nós fazemos internamente, né? Eu acho que é aí que é o grande pulo que eu não consigo ainda vivenciar ou entender e vivenciar, né? Que enquanto eu não estiver me amando, tudo que eu tentar para os outros vai estar vai estar incompleto. E acho que é poucos de nós, né? Você pensa que tem que ter em você, né? A gente sempre está pensando no máximo do amor. Não que você não se ama, você se ama. Né? Quando você busca todos os processos e caminhos que você está fazendo, né, arrasta multidões. Para quem está atrás ainda disso. Então, existe amor, sim. Não, né? sim. O amor é tudo, né? Amor total, sublime, como Deus e Jesus nos amou, né? Que seria um outro processo de você realmente não errar em nada, né? E ter o seu emocional num nível tal que não existe perdão porque ninguém te ofende, por exemplo, né? Mas eu quando eu reflito nesse quesito, eu penso assim, tipo assim, você só vai amar o próximo quando você conhecer o próximo. Você não, o texto fala em várias vezes, você só ama, respeita aquilo que você conhece, né? Você só ama aquilo que você conhece. Para você conhecer as pessoas que estão à sua volta, você precisa entender toda a complexidade que ela tem. E, tipo assim, entender que em alguns momentos, por exemplo, numa relação, a pessoa está reagindo é por causa dos hormônios dela que naquele momento está levando a uma ação mais imediata. Só que se eu não consigo ver isso dentro de mim, como que eu vou ver isso dentro do próximo? Tipo, então, a gente só pode oferecer para o próximo aquilo que nós já aprendemos dentro de nós. E eu só posso entender o que está dentro de mim me conhecendo. Então, eu só posso amar uma pessoa que em alguns momentos tem uma explosão de sentimentos e angústias, a partir do momento que eu perceber que em muitos momentos eu também tenho essas explosões de sentimentos e angústias, e que eu compreendendo isso em mim, eu consigo compreender isso no próximo, e aí eu consigo amar com mais clareza, né? Então, acho que é mais ou menos nessa ideia que eu tento. Não adianta tentar amar ao próximo sem primeiro internalizar isso dentro de nós. Mas, assim, não é tentar. Nós só conseguimos expressar o externo para aquilo que nós temos interno, né? Não é tipo assim, é igual a gente analisa a célula lá, quando ela tem muita água dentro dela, ela vai jogar o excesso de água para fora da célula. E aí, é a mesma coisa, quando tem muita água fora da célula, ela vai trazer essa água para dentro da célula, nas devidas proporções, né? E isso acho que é igual ao amor, né? Quando eu tiver muito amor dentro de mim, me amando, me conhecendo, me compreendendo, ajudando as consciências menores que fazem parte do meu ser, isso naturalmente vai extrapolar para todos que estão à minha volta e para toda a sociedade. Então, eu acho que talvez eu esteja totalmente enganado e é aceitável, né? Mas eu vejo que hoje é mais fundamental o autoconhecimento, se conhecer, se entender, porque você se entendendo, você vendo que em alguns momentos você age com egoísmo, você vai ter muita dificuldade de julgar negativamente uma pessoa que age com egoísmo, porque você vê a dificuldade que tem em controlar as suas tendências. Então, se você vê que é difícil você controlar suas más tendências ou suas tendências mais instintivas, você consegue compreender a dificuldade que as outras pessoas passam por isso, né? Mas já enrolei demais.
Eu adorei a fala, porque você fez eu refletir do amor paternal e maternal. Então, é quando a mãe e o pai falam, filho, não faz tal coisa, filho, não é esse caminho. Porque o pai e a mãe lembram, né, quando ele estava naquela idade, o que ele fez e não deu muito certo, né? Eu acho que o amor maternal e paternal é exatamente esse processo, né? Os pais, quando nos amam, nos direcionam, nos educam, traz, né, mensagem para nós, é da vivência deles, né? Então ele foi adolescente, ele foi criança, ele sabe das coisas, né? Ele tem, porque isso está bem vivo, né? Nessa existência. Então quando você fala disso, né? De eu entender o outro, o egoísmo do outro, a fase egóica, né? As fases complexas do outro ser, e quando eu me conheço, então nas fases do bebê, da infância, da adolescência, né? O mesmo mais adulto, o filho, quando os pais lembram dos processos que eles fizeram, eles acabam alertando por amor, né? Muitos de nós nem queremos ouvir, né? Nem quer dar atenção. Eu adorei essa parte que você falou. E aí, quando tem o autoconhecimento profundo do ser, né? Quando a gente consegue se autoanalisar todos os dias em todos os nossos aspectos, a gente vai chegar nesse amor, né, sublime que nós estamos comentando aqui, e a vida não vai nos preocupar mais, a gente vai parar de reclamar, né, como disse aqui Miramês, e nenhum problema vai nos preocupar mais. Olha só, fantástico, hein? Chegar nesse ponto. Vamos ler os 2 últimos parágrafos, daí eu coloco os comentários dos nossos irmãos. Tem só da Pâmela 2 comentários até agora. Não. Diante do exposto, faz-se imprescindível, sem a apatia anestesiante ou a empatia improdutiva, levar a efeito o que se pretende, ou seja, executar o pleno exercício da fé raciocinada, que se traduzirá inevitavelmente na aquisição do conhecimento pormenorizado da causa elegida e dos efeitos estatuídos. Por conseguinte, carecer-se-á do desenvolvimento da sensibilidade perceptível, da ação proativa e do profundo respeito ao objeto perquirido, e, consequentemente, da elaboração do enredo solidário e fraterno, da construção do cenário acolhedor, da escolha da peça integrativa, da eleição dos diretores do espetáculo iluminativo e da escolha dos operários responsáveis pela edificação e pela personificação da fé vivenciada, a mãe de todas as virtudes. Isto é, a vivência consciente do que foi devidamente assimilado e ativamente apregoado, posto que a cura verdadeira somente nos alcançará pelos fios do amor em todas as suas manifestações do ser e do saber. Cônscios de que, se desejamos a cura das enfermidades congênitas ou adquiridas por falta de respeito às leis naturais que regem a nossa vida, o primeiro passo é amarmos-nos plenamente, o segundo é amar ao próximo como extensão de nós mesmos, e o terceiro é amar a Deus em todas as coisas, isto é, amá-lo desde as mais ínfimas fulgurações às mais elevadas expressões do seu amor. Estamos cientes e conscientes de que o amor é um substantivo abstrato e o substrato mais útil da criação, do qual tudo se origina. Consequentemente, o amar é o verbo incomparável e a força de coesão, de sustentação e de transformação mais pujante do universo. Entretanto, a fé lucidamente raciocinada e conscientemente vivenciada, indubitavelmente, é o instrumento mais perfeito para colocá-la em ação. À luz da sempiterna sabedoria, portanto, para conquistar a saúde integral e edificar a felicidade imperturbável, faz-se indispensável respeitar a divindade.
na sua maior pureza, ou seja, amar o foco de todo o amor em sua imensurável personificação, pelo simples prazer de amar. Assim, desde o instante conceptual da matéria primitiva ao reino dos demiurgos, tuteladores da criação, esforcemo-nos em cada etapa ou em cada nuance do degrau evolutivo subsequente para nos tornarmos um deles na plenitude do amor sem condição. Tal é a lei. Lindo, né? Nem precisa muito comentário, mas vamos lá. Vamos alçar voos aqui, né? Então, diante de tudo que foi dito até aqui, né, é imprescindível que nós desenvolvamos a fé, né? E aqui ele coloca a fé vivenciada como a mãe de todas as virtudes, né? Não é ele, né? Está no nosso evangelho. Se a fé é a mãe de todas as virtudes que existem, eu só consigo me desenvolver até onde estou hoje foi por um ato de fé. Você já pensou nisso, Marcelo? Porque a gente pensa muito fé no sentido de uma crença, de uma religião, né? E não é, né? O amor só se desenvolveu como substrato dentro de você por ter essa fé, né? Ter essa força propulsora que se chama fé. E fez todos os vínculos de nossa constituição para chegarmos a sermos espíritos, estarmos na fase espírito humano, por esse amor e por essa fé. Essa fé como força, como essência. Olha o enfoque diferente. Nós estamos falando de amor como partícula, como essência de tudo que há. Né? Então, nós não estamos falando o substrato de tudo que há. Então, tudo que existe tem. E tudo que existe também tem a força da fé. Não é do sentir com a fé. Na verdade, nós vamos descobrir a fé que houve em nós para estarmos aqui hoje, para sermos o que somos hoje. Tanto em nível consciencial, em nível espiritual, moral, integrado, foi tudo por uma força existente. Porque tudo que eu acumulei de bom que há em nós hoje foi graças a essa força, fé, que foi indo e colocando no meu superconsciente, e hoje, através da intuição, eu consigo trazer muitas clarezas no meu entorno, nas minhas coisas, nos meus afazeres. Por quê? Porque eu acumulei. E quando eu falo eu, todos nós. Todos nós. Quando você olha para uma problemática e você inspira-se, né? E aí traz a solução, é porque você tem algo dentro de você que é possível trabalhar para poder solucionar aquele problema. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Em algum momento do seu estágio de progresso, você acumulou algo importante de vivência para poder vivenciar o que você vivencia hoje e trazer à tona soluções importantes. Então, esse momento, né, ele coloca aqui espetáculo iluminativo das escolhas, né, dos operários responsáveis pela edificação e pela personificação dessa fé vivenciada. É um momento que nós vamos construindo dentro de nós, no corpo mental, corpo espiritual, né? E ali nós vamos trazendo de dentro de nós esse processo tão bonito. Na verdade, a gente está descrevendo o processo como acontece com todos nós, independente do nível de amor que podemos dar ao próximo. Né? E aqui ele coloca, né, a mensagem de Miramês para nós, né, que pelos fios do amor em todas as suas ramificações do ser e do saber, cônscios de que, se desejamos cura das enfermidades congênitas ou adquiridas, por falta de respeito às leis naturais que regem a nossa vida, o primeiro passo é amar-nos plenamente. Então, eu e você queremos a cura. Se nós queremos a cura,
vamos nos amar, vamos nos respeitar, vamos aceitar-nos. Porque é um processo de aceitação. Às vezes, tanto a figura que eu vejo no espelho, né, não é a figura real do que eu sou, né, porque eu mudo meu olhar com relação a essa figura que eu vejo no espelho. Então, vamos ter esse olhar mais carinhoso para conosco e podermos enxergar as nossas mazelas, enxergar aonde eu preciso melhorar e amarmos, né? Amarmos para que a gente possa, sim, ter essa expansão que a gente já falou aqui, a expansão do amor ao próximo. E só assim vai nos levar o amor divino. E aí, no último parágrafo, né, o amor é o substantivo abstrato e o substrato da mais sutil da criação, do qual tudo se origina. Então, aqui ele fecha, né, com tudo isso que a gente está falando. Ele é substantivo, né, abstrato, mas é substrato. Interessante, né, esse jogo das palavras. Então, ele é a substância de tudo que existe. Né? E amar é o verbo. Amar é o verbo incomparável e a força de coesão, de sustentação e transformação mais pujante do universo, que só se veicula tudo que há para existir, para poder agir, para poder constituir somente por essa lei divina, né? Então, nada existiria sem esse processo, né? Tanto o amar como o amor. Já caminhando para o nosso final, vou colocar aqui o comentário, né? Primeiro dar bom dia, Pamela, bom dia, Shirley, bom dia, Lúcia Parra, bom dia, Célia Bianchi, Elizabeth Henrique, foram as pessoas que falaram bom dia aqui para nós. E Pamela coloca, né? O autoconhecimento é tudo, porque nos situa na realidade e faz usar a mente. Tudo nasce de dentro para fora. Né? Então, é o que é a essência da mensagem de hoje, né? Para a gente poder estar trabalhando, né, em nós esse processo diariamente. Eu acho que fica como tarefa para nós, como um alerta de se observar diariamente, né, como nós precisamos desse processo. A todo instante, não precisa ir na casa espírita para ser espírita, né? O importante é ser espírita todo o tempo, né? O importante é você estar aí disposto ao amor, ao amar. Eu falei espírita, mas de qualquer religião, né? Você tem que buscar Deus em tudo, né? Não tem esse momento, esse dia, essa hora, porque essa é a lei. Então, semana que vem, nós vamos ter algumas orientações, esclarecimentos necessários. E sobre a obra ainda, vamos entrar nos conceitos que ele coloca. E aí vai, né? O primeiro capítulo está longe ainda. Vamos passar, então, para o nosso encerramento. Agradeço grandemente a presença de todos vocês que puderam nos acompanhar e quem vai nos acompanhar depois também agradeço, gratidão pela oportunidade e passo a fala aqui para o Marcelo finalizar. Fazer a oração final já? Dá o seu comentário desses 2 parágrafos aí. Não, ali eu já compliquei as minhas dívidas futuras, já dando palpite. Deixa eu vou sem comentários extras, deixo para você. Então, eu que estou endividada. Vamos lá, então, Marcelo. Tá, fazer a oração, né? Pai, que sois todo amor e bondade, rogamos a Ti, compaixão e caridade, que nós, filhos ainda tão apegados a essa matéria, que nós lembremos, ó Pai, que nós somos filhos espirituais, e que aqui nós estamos apenas numa transição, e que se nós valorizarmos demais esse ambiente, nós estaremos andando, seguindo por caminhos que só vão torturar o nosso espírito e a nossa consciência. Mas que lembremos que também, que estando na carne, precisamos viver a carne,
Precisamos viver as experiências que aqui temos. Precisamos conviver com as pessoas que aqui estão. Então, nós precisamos saber diferenciar a moral, o intelectual e o que é do mundo. E que nós possamos fazer as escolhas sempre voltada para o bem, para o caminho daquilo que nós acreditamos ser mais corretos, né? Que nós possamos, ó Pai, amar, sem esperar nada em troca, lembrando que nós oferecemos ao próximo, ao outro, nós oferecemos de boa vontade, e só oferecemos aquilo que nós já aprendemos, aquilo que já vivencia dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.